paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é momentânea, é passageira, mas a paz de Cristo é eterna. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Aí Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que é que eu digo? Em Cristo nós podemos descansar. Esse Espírito Santo que produz em nós essa verdadeira paz, nele nós podemos descansar. Descansa em Cristo, igreja do Senhor, nessa noite. Descansa em Cristo, meu amigo. Venha a Cristo nessa noite. Não deixa para depois. Em terceiro lugar, essa fonte inesgotável, ela é amparada pela palavra de Deus. Essa fonte, em primeiro lugar, é inesgotável. Em segundo lugar, é produzida pelo Espírito Santo. A presença de Deus vem através do Espírito Santo. O agir de Deus vem através do Espírito Santo. O mover de Deus vem através do Espírito Santo. A salvação, o convencimento do pecado, a justiça, do juízo vem através do Espírito Santo. A cura é através do Espírito Santo. O consolo é através do Espírito Santo. A ajuda é através do Espírito Santo. A paz é através do Espírito Santo. E ela é amparada. É como uma âncora amparada pela palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz o texto. João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, escute isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que é a Escritura? É a Palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí eu coloquei aqui, a nossa fé precisa ser pautada no que diz a palavra de Deus. É amparada pela palavra. Glória a Deus. Se crê como diz a palavra, rios correrão do seu interior. Você já enfrentou uma luta, uma dificuldade, uma situação, e você começou a ler a palavra e a presença do Senhor foi inundando. Aí você foi ali regando com a oração. Aí o Espírito Santo vem através da palavra. Glória a Deus. A palavra age. A palavra opera. Por isso é preciso, em primeiro lugar, crer. É preciso ler e ouvir e ser um praticante da palavra de Deus, para então desfrutar da presença e dos benefícios do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o que é que eu faço? Eu vou ouvir, eu vou crer, eu vou ler e eu vou praticar a palavra do Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Lendo, crendo, praticando, eu não serei confundido. Glória a Deus. Eu não serei decepcionado. Eu estarei firme na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê. Diz agora, igreja, repete comigo. Bem-aventurado aquele que lê. Segundo, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui nós vamos ler, ouvir e guardar. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. Por isso nós precisamos entender a Bíblia. Por isso nós precisamos ouvir a Bíblia, como você está ouvindo nessa noite. E por isso você precisa praticar a Bíblia. Glória a Deus. Como é que eu pratico? Fazendo a vontade de Deus. Obedecendo os seus ensinamentos. Obedecendo as instruções que o Senhor nos orientou. A Bíblia, ela não está
em vão. Ela é a inspirada palavra de Deus. Ela veio para que nós viéssemos ler ela, meditar. Ah, não sei ler, mas eu sei ouvir. E através do ouvir eu vou praticando a palavra do Senhor nosso Deus. Foi até dito nessa noite, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir E ouvir ouvir a pela palavra de Deus. Aleluia. Tem glória. mulher de fé? É a mulher que ouve a palavra. Tem mulher de fé? É a mulher que lê a palavra. Tem homem de fé? É homem que ouve a palavra. Tem homem de fé? É homem que lê a palavra de Deus. E tem um homem que reflete um bom exemplo perante a sociedade. É o homem que pratica a palavra de Deus. Glória a Aí Deus. na igreja ele é crente. Lá em casa é mais crente ainda. Ô, glória. No trabalho é mais ainda, na escola é mais crente Ô, glória. ainda. Aí quando vai passando ali, vai ali uma santa mulher de Deus, vai ali um santo homem de Deus. Ô, glória. Porque ouviu a palavra e é praticante da palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Está Deus. entendendo a palavra amém? Amém, Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu coloquei aqui 10 resultados da palavra de Deus na nossa vida. Eu não vou demorar não, vou só passar rapidamente. Em primeiro lugar, a palavra de Deus limpa. Ô, glória, aleluia. João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus regenera. João 3:5. Fala lá do novo nascimento. A palavra de Deus vivifica. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva E eficaz, mais penetrante. A palavra de Deus santifica. João 17:17. Vós já estáis santificados pela verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus cura da alma. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra cura do físico. Percorria Jesus cidade e aldeia, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. A palavra de Deus também transforma. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus salva. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. A palavra de Deus ensina, 2 Timóteo 3:16. Ela é a palavra inspirada por Deus, útil para o ensino. A palavra de Deus também corrige. 2 Timóteo 3:16 é útil para ensinar, corrigir, repreender. E a palavra de Deus, em 10º lugar, ela liberta. Glória a Deus, aleluia. Liberta do poder do pecado. Liberta do poder das trevas. Está aonde? Em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Por isso, meus irmãos e amigos que nos escutam, te ampare, te apegue na palavra de Deus. Vou repetir: a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus corrige e a palavra de Deus liberta. Te encha da palavra de Deus. Glória a Deus. Aí você vai ser fortalecido e a presença do Senhor estará na tua e na minha vida. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondeu e disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Para quem Jesus estava falando? Para os fariseus, para os saduceus, para os homens da lei. Ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras. Quando ele fala conhecendo, os fariseus tinham ela na mente, mas não estava no coração. Não compreendia.
não entendia aquilo que Jesus falava. Por isso a necessidade da ação, do arrependimento, da mudança de vida, da mudança de atitude, para que a palavra desça ao coração e faça a transformação necessária. Em quarto lugar, essa fonte de água viva é para todos que são sedentos dele. Que é isso? Todos aqueles que têm sede de Deus. Glória a Deus. Todos aqueles que almejam a presença de Deus. Todos aqueles que têm vontade de se aproximar do Senhor. Todos aqueles que têm vontade de mergulhar no oceano do Espírito. Aí ele recebe da água da vida. Como Jesus falou à mulher samaritana. Se beber dessa água, você terá sede. Mas se beber da água que ele der, você não vai ter sede, não. Porque ela vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. E em João capítulo 7, versículo 37 está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se tem alguém nessa noite, aleluia. Se tem alguém nessa noite, quando pode dizer amém? Amém, Jesus. Tem alguém nessa noite que tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Em nome de Aleluia. graça da água da vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem sede de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs. Vivemos num mundo diferente. É o nosso de hoje, o atual. É correria para lá, é correria para cá, é trabalho, é estudo. Não é errado trabalhar, não é errado estudar, não. Temos que fazer isso, temos que correr mesmo. Mas cadê a sede de Deus? Cadê a sede pela palavra de Deus? Cadê a sede pela presença de Deus? Cadê a busca incessante ao Senhor nosso Deus? Quem tem sede de Deus, diante da correria, ele tira tempo para Deus. Ele não deixa passar um segundo sequer da sua vida sem buscar essa presença maravilhosa. Essa água que refrigera a nossa sede, que tira a nossa sede, que nos dá paz, esperança e vida eterna. E no último dia da festa, Jesus se apresenta e diz: se alguém tem sede, tem alguém aqui que tem sede? Aleluia. Não da água normal, mas da presença do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, já falei e repito, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você vai lá, mais você tem. Quanto mais você vai no poço, você tem. E se você for mais profundo você vai receber. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém tem sede de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Venha a mim e beba. Oh, glória a Deus. E saia fortalecido. Isaías 55:1. E vós todos que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Sabe por que é sem dinheiro e sem preço? Porque Jesus já pagou todo o preço. A dívida que estava lá cravada em nós, agora ela foi cravada na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. E ele pagou o preço por mim e pela tua vida, meu amigo. Ele já pagou o preço. Portanto, venha as águas. Eu falei, repito, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É momento de buscarmos a Deus. É momento de ter devocional com Deus. É momento de nos arrepender dos nossos pecados. É entregar nossa vida a Cristo e confiar nele. Entrega. Quem tem sede de Deus entrega tudo. Eu quero só dar fonte de água viva. Glória. Paulo diz em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Essa vida que eu tenho agora é na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora a minha vida é firmada, é alicerçada em Cristo. Eu entreguei a minha vida para beber dessa água. E começa aqui na terra e perdura para toda a eternidade. E eu acho lindo, para encerrar, Salmos 42, versículo 1 e 2. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti,
por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha a situação do salmista. Olha o desejo do salmista. A minha alma, lá dentro, no interior, tem sede de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você tem sede, Aleluia. Ele também tem desejo de te abençoar. Oh, glória a Se Deus. você tem sede, Ele também tem desejo de dar desta água. Aleluia, E Jesus. aquele que bebe, que está amparado na palavra, ele não se desvia. Oh, glória. Ele continua firme. Aleluia. No meio da Louvado luta, seja ele continua Deus. firme. Glória a No meio da Deus. alegria, ele continua firme. Glória a Deus. Na bonança, continua firme. Aleluia. Na escassez, continua Oh, firme. glória. Porque ele não quer saber de nada. Ele tem a sede de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Com a permissão do Ivan, eu peço a igreja para ficar em pé. Posso fazer uma oração? Não é encerrando, não. É só uma oração. Aleluia. Quem recebeu essa palavra? Aleluia. Oh, glória. Quem foi alicerçada por ela? Oh, glória a Deus. Agora eu quero fazer uma oração. Sei que o senhor Francisco ainda não tomou a decisão, mas eu não posso deixar de fazer o apelo. Se o senhor quiser vir hoje beber dessa água, o senhor vai beber dela de graça, não vai pagar nada. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. É o que Jesus fez. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. A dívida foi paga. Se o senhor tiver sede, é só vir beber dela e receber a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É água viva. E quem quer receber uma oração, não vou chamar para frente, aqui é rápido. Só bota a sua mão no coração, eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Foi pregada a palavra, uma simples palavra. Mas eu acredito que tem pessoas aqui sedentas. Senhor Francisco, eu quero orar pelo senhor. Não é aceitando Jesus que o senhor disse que agora não. Mas eu quero orar para Deus continuar abençoando a sua vida, a sua esposa, a sua Glória a esposa, a sua Deus. filha, toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebeu essa palavra agora, clame comigo em Glória a oração. Deus. Aleluia. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos. Falamos a tua palavra, somente a tua palavra, sem arrodeio, sem complicação. A tua palavra nos diz: aquele que beber da água da natural, terrena, voltará a ter sede. Mas se você beber da água espiritual, deixa eu te dizer, as fontes, a fonte é inesgotável. E nessa noite eu vejo espiritualmente, pelos olhos da fé, Deus está derramando água aos sedentos. Deus está mergulhando você no oceano do Espírito. Deus está dizendo, olha, tem água para quem quiser beber. É só ter sede. É só dizer, Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu cheguei aqui triste, cabisbaixo, cheio de problema. Mas Jesus te diz, eu te encho desta água. Eu te encho da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Seja cheio da presença, beba desta água, não deixe para depois, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele nesta noite crendo, porque aquele que crê, Ele recebe, e aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, acha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai fortalecendo a tua igreja, Pai amado. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, abençoa o Senhor Francisco. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Guarda a vida, o trabalho, em tudo que ele faz. No nome do Senhor Jesus.